A gente vai fazer um modelo diferente hoje. A gente vai gravar as aulas. Então, a gente está numa sessão online com o Kaique, que é o nosso entendido de TI, mas não vai ser transmitido online, só gravado para disponibilizar no site para todo mundo depois. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui agora. E vai ser um debate muito especial, porque temos o Dr. Gilmar Zonzin, que foi o inaugurador do La Vila, no debate sobre TERJ, está super emocionado, e a gente também, faz parte da história sobre TERJ, e a Alessandra Thompson também, que depois o Leonardo Palermo vai apresentar, falando para a gente aqui sobre temas bastante atuais. Então, o Dr. Leonardo Palermo vai fazer as apresentações e a gente vai começar as palestras. Bom? Obrigada. Não está online, não. Só gravado, mas deixa eu perdendo. Bom, boa noite a todos. Inicialmente agradeço a Paula pelo convite para participar desse evento da SOPTERJ, retornando às atividades presenciais depois de um longo e tenebroso inverno aí da pandemia. E de início, gostaria de chamar e de apresentar o nosso querido professor Gilmar Zonzin, que é pneumologista, clínico geral, presidente da Comissão de Infectologia da SOPTERJ e professor de medicina da Unifoa, que vai falar para a gente um pouquinho sobre anticoagulação no contexto da Covid. Anticoagulação e embolia pulmonar, esse tema também que foi bastante discutido nesses 2 anos de pandemia aí que a gente vem ultrapassando. Por favor, professor. Obrigado, Palermo. Obrigado, Paula. Obrigado muito por estar aqui. Um grande amigo. E um agradecimento também ao Svelo na origem desse evento, uma participação muito grande do meu amigo Svelo. Foi ele que me convenceu que isso ia dar certo. Há quantos anos atrás, velho? 7 anos atrás, ele me convenceu que não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ele está à prova disso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme ver que realmente aquela ideia que parecia ser tão ousada para aquele momento se consolidou e conseguiu sobreviver até a pandemia, até a pandemia da Covid. Mas aí me convidam para falar sobre esse tema, anticoagulação e embolia pulmonar na Covid-19, o que as evidências nos mostram 2 anos depois aí da pandemia. Bom, e aí eu comecei um processo de pesquisa, um processo de busca, aí declaração dos devidos conflitos de interesse, e a gente tem o nosso histórico, rapidamente, todo mundo está acostumado a uma situação clássica da apresentação dos processos tromboembólicos, em que nossos pacientes, ou nós, desenvolvemos tromboembolismo venoso, pode progredir para trombose venosa profunda, soltar lá um fragmento, causar embolia pulmonar. Isso pertence à nossa realidade já há séculos, e a tríade de Virchow é conhecida pelos alunos de medicina desde os seus primórdios, e sempre a gente trabalhou com os conceitos e as bases da estase sanguínea, da lesão endotelial, da hipercoagulabilidade como fatores predisponentes, e especialmente quando associados a esse tipo de evento. A gente sempre se preocupou, então, em manejar de forma preventiva, profilática, em determinadas circunstâncias, atentar ao diagnóstico em determinados eventos, baseado no nosso raciocínio todo em cima desse racional que
e levava a gente a procurar não deixar passar casos dessa natureza. A incidência desses eventos vinha aumentando gradual e progressivamente. A gente vem com um aumento de expectativa de vida cada vez maior, um aumento também cada vez maior de doenças degenerativas, entre elas neoplásicas, que são um fator de risco importante para esse tipo de evento próximo. É uma situação que tem uma tendência à recorrência, especialmente quando não tem um fator causal reversível que você possa remover, que você possa eliminar a próxima. Mas aí aconteceu uma coisa diferente. Essa nossa realidade, que a gente já trabalhava aí com dificuldade, é um tema, uma situação que sempre nos trouxe dificuldade, sempre nos trouxe desafios. Diagnosticar embolia pulmonar muitas vezes se mostrava algo complexo, algo que demandava muito da gente. Aí vem a tal da pandemia do coronavírus, da Covid-19, e acerta a gente em cheio. Pronto, próximo. E aí, as coisas todas mudam de figura, e aí eu vou me permitir fazer um esclarecimento prévio. Quando a gente foi buscar esses dados de evidência, a quantidade de informação disponível é absurda, mas a coerência e a correlação entre elas é ridícula. Sim, as contradições são gigantescas. E a minha sensação é que eu cunhei um termo, pensei em um termo para usar aqui, é como se essa doença tivesse sido uma doença disruptiva. A gente fala em tecnologia disruptiva. Para mim, essa doença foi uma doença disruptiva. Aqui vem essas coisas das tecnologias que rapidamente alcançaram 50 bilhões de usuários. Próximo, por favor. Essa doença alcançou milhões e milhões e milhões de pessoas em um tempo muito mais curto. Então, a gente tem ali, última vez eu peguei isso hoje, 18A, 527 milhões de casos, poderiam chegar a 671 milhões, e todo mundo sabe que esse número é subestimado. Daquelas tais tecnologias disruptivas que avançaram rapidamente, que em 2 anos chegaram a 50 milhões de usuários, a gente tem uma doença que em 2 anos alcançou mais de 600 milhões de pessoas na face da Terra. Isso aqui é algo mais transtornante, disruptivo, que modifique a nossa realidade do que isso. E o Brasil ali está em 3º lugar, enfim, a gente sabe das nossas deficiências em diagnósticos, em não sei o que e tal, mas 3º lugar de casos, 2º de morte, mas a Índia não deve reportar muito bem morte mesmo, não. Próximo, por favor. E para piorar, ficou muito claro para todos nós que a gente está lidando com uma doença de uma heterogeneidade assustadora, em que talvez, se a gente fosse conversar aqui com as pessoas presentes, alguns talvez tenham tido a doença e talvez tenham tido uma forma totalmente assintomática ou oligossintomática, e talvez alguns tenham passado por um aperto meio grande, e tenham isso, como se dizia antigamente, tal da avó pela greta, outros ficado pelo meio do caminho, outras pessoas perdido a vida. Colegas nossos, da nossa sociedade, perderam a vida para essa doença. Então, a doença não é monótona, ela não é monocórdica, ela não tem uma nota só, ela é diversificada na sua apresentação. E quando ela começa, e aí eu usei esses slides absolutamente assim, desconexos, assim, esses slides para ilustrar muito mais o meu sentimento do que qualquer coisa, você não sabe onde ela vai dar. Você não consegue saber quando ela começa, onde ela vai terminar, onde ela vai dar.
existia no início uma ideia, não, o perfil do paciente é esse aqui. A gente viu pessoas de 20 anos evoluindo com doença gravíssima e morrendo, fazendo pulmão terminal, fazendo um pulmão que parecia papel crespo ali, destroçado, sem a menor viabilidade, sem nada que se pudesse fazer para um garoto lá de 20 e poucos anos, que você era chamado pela família para ver, e você simplesmente dizia... Então, você não teria esses dados preditivos. Aí, às vezes, estava muito bem, obrigado, de uma hora para outra, uma evolução catastrófica. E pessoas com, digamos, predicados que eram considerados associáveis à doença de evolução desfavorável, pessoas passando pela doença, tirando de letra. Nada. Muito bem, obrigado. Próximo. E quando eu me debrucei sobre a bibliografia, sobre a literatura, a melhor representação que eu consegui imaginar para o que eu vi na bibliografia seria a representação da Torre de Babel. Ninguém se entende. Existem papers, claro, que foram produzidos às pressas, produzidos e publicados em repositórios sem muito critério, mas mesmo em revistas confiáveis, você via uma divergência entre, eu diria até filosofias de enfrentamento, divergências na forma de enxergar a doença, divergência na forma de lidar com a situação. Então, eu usei essa imagem da Torre de Babel porque ficou absolutamente impossível pegar aquela massa de informações e chegar em uma coisa que fosse consensual. E eu me lembrei de um diálogo que eu tive com o Sangalli, uma pessoa que acho que vários aqui, ou todos, talvez conheçam, e o Sangalli me dizendo que eles fizeram uns 20 protocolos de Covid lá no HFAG, porque a cada hora ele mudava uma coisa, mudava outra, mudava uma, mudava outra, mudava uma, mudava outra e tudo mais. Assim. E aí, vocês tinham que chamar dessa aula o Tom Cruise, da Missão Impossível, porque isso é uma missão impossível. Só que ele está fazendo Top Gun Maverick, então não tinha como ele vir aqui. Não tinha como missão impossível, porque isso é uma missão impossível. Definir com evidências consistentes o que deve ser feito, em todo o que eu li, olha que eu li muita coisa, até aproveitei o fato de estar com... Você não consegue. E o cara está fazendo Top Gun Maverick, então não dá para chamar ele para Missão Impossível Próximo. E a gente tinha essa ideia inicial aqui, que todo mundo viu, todo mundo interagiu com isso, as fases da doença, os estágios, as manifestações, o que hipoteticamente poderia ser feito em cada fase. Mas, na prática, quando a gente foi transitar junto ao paciente, os pacientes não obedeciam, vamos dizer assim, a nenhuma regra, não obedeciam a nenhuma normatização, obedeciam, às vezes sim, às vezes não, ou parcialmente, e você ficava com grandes dificuldades em definir o que fazer ou deixar de fazer. E os estudos que vinham brotando eram assim, muito peculiares, porque funcionou, não funcionou, traz benefício, não traz benefício. Próximo. Agora, uma coisa indiscutível. Você estava diante de uma doença em que um dos pilares de agressão e um dos pilares de mortalidade associado a ela está vinculado à tendência que ela tem de produzir alterações no nosso processo de regulação da
homeostase da parte vascular e uma tendência à ativação da produção de coágulos a nível intravascular, mas de uma forma também disruptiva, ou seja, de uma forma que sai daquilo que a gente traz da tríade de Virchow, sai daqueles fatores, sai daquele racional, e a gente passa a observar a ocorrência desses eventos de forma totalmente assim, aleatória, surpreendente e diversa. E aí você vai e busca entender a fisiopatologia do processo, que a gente não vai se gastar aqui em relação a isso, mas o grande interesse é mostrar que a gente se deparou com algo novo, algo diferente, algo que não corresponde àquilo que a gente estava acostumado a ver, que a gente mostrou no início. E dentro das complicações mais impactantes da doença, e que tinham correlação com os desfechos mais desfavoráveis, a gente tinha a questão da síndrome da tempestade de citocinas e todo o agravo que isso causava no paciente, mas os outros impactos muito marcados estavam ligados exatamente a essa interface, não da agressão direta do vírus sobre o seu organismo, mas a capacidade de produzir alterações no nosso processo regulatório da nossa circulação, com consequências ligadas a tromboembolismo venoso, levando a tromboembolismo de veias profundas, embolia pulmonar, alterações de nível arterial, e da nossa parte a gente identificou muita coisa de microcirculação, muita alteração de microcirculação junto desse tipo de expressão da doença. Próximo, por favor. Então, a gente passou a ter uma doença com diferentes aspectos na sua agressão, abrindo possibilidades ou perspectivas ou necessidades terapêuticas diversas, mas com a heterogeneidade dela, gerando uma dificuldade de você identificar que paciente merece o quê, quando e quanto. E aí a gente vê aqui, por exemplo, nessa projeção, o antitrombótico sendo sinalizado como presente nessa fase, o antitrombótico sinalizado aqui, o antitrombótico sinalizado também aqui, como possibilidade terapêutica, como alguma estratégia que poderia ser colocada em prática. Outro ponto foi a busca de marcadores que fossem sugestivos de desfechos de fatos favoráveis, de gravidade de doença, e a gente viu claramente que os pacientes que os linfócitos despencavam, iam mal, a trombocitopenia também associava-se a desfechos desfavoráveis, a ferritina tinha relação com as atividades inflamatórias e tudo mais. E aí veio muita polêmica em cima do dímero D, que teria relação com o processo tanto inflamatório quanto também com a atividade pró-coagulante, mas com problemas ligados a uma coisa que a gente vai botar no final, me antecipando. Eu acho que a gente tentou colocar essa doença dentro da caixa, e eu acho que ela não cabe dentro da caixa. Acho que ela não cabe dentro da nossa caixa, essa nossa caixa que a gente está acostumado, que você diz, olha, de tanto a tanto você faz isso, de tanto a tanto você faz aquilo, de não sei o que, você faz aquilo outro. Eu não acho que essa doença cabe na caixa, ela não cabe, ela ultrapassa a caixa. Então, a elevação de dímero D pode acontecer por outras causas não relacionadas a eventos de natureza trombótica, todo mundo sabe disso. Por outro lado, dentro do contexto clínico epidemiológico, poderia talvez sim ser valorizado,
mas isso gerou uma polêmica adicional. Só que tinha um detalhe só no meio dessas polêmicas: as pessoas estavam morrendo. E enquanto as pessoas morriam, as pessoas tentavam colocar a doença dentro da caixa. Isso aqui é o que a gente espera dos nossos processos de definição de conduta, é a nossa busca de evidências. A gente não sabe, a gente está todo mundo aqui hoje presente, todo mundo sem máscara. A gente tem uma nesga aí negra aí de momento de ocorrência de alguns casos mais infecciosos de vias aéreas superiores. Chega a dar um tremorzinho, sim, receio, mas há uma forte esperança, expectativa de que a gente não venha a reviver a situação catastrófica que a gente passou por ela agora recentemente. O problema é que isso tudo aqui demanda tempo. E esse tempo é algo que a gente não tinha, porque as pessoas estavam morrendo. E isso criou um conflito entre a realidade que se impunha e a nossa busca científica de conseguir definir, e numa doença heterogênea, atípica, disruptiva do assunto. Então, esse aqui foi um trabalho que foi testado lá, não sei o quê. Dose profilática de heparina de baixo peso molecular, dose plena, dose terapêutica de DOAC, de acordo com o peso, e tentando chegar em algum resultado composto. Próximo, por favor. Não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. Ficou tudo cinzento, tudo confuso, tudo... Precisamos de mais dados, precisamos de melhores... Então, as questões a serem respondidas, as anormalidades coagulatórias ocorrem na COVID e com que frequência, e como é que você pode predizer essas anormalidades? Isso, para mim, foi uma coisa muito clara. Eu assumo a minha completa incapacidade, frente a um doente com COVID, de predizer se ele vai ter ou não evolução desfavorável desse sentido. Eu sou completamente incompetente, completamente incompetente. Por que você fala isso? Porque eu vi. Eu vi. Cara, você não tinha nada para ter. Você teve, mas você teve. E bola de cristal ainda não faz parte do meu arsenal de avaliação. Vai ter isso. Você não tinha dado preditivo nenhum. Teve um cara aqui do Rio que trabalha na indústria farmacêutica, que ligou para mim com um diagnóstico torto, problema de membros inferiores, todos normais. A doença dele era de microcirculação. E depois ele fez uma lesão pulmonar. E depois aquilo tudo lá era COVID. E foi um caso completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Eu ia ligar, não tinha como. Questão 2, não volta, por favor. Qual que é o papel dos anticoagulantes nesses pacientes, nos diferentes tipos de pacientes, com os diferentes anticoagulantes e com os diferentes desfechos? E quais são os pacientes que podem se beneficiar ou não de anticoagulação prolongada? Anticoagulante tem seus efeitos colaterais. Paciente que merece estender a sua anticoagulação e que paciente não. São perguntas que até hoje, na minha concepção, não tem resposta. Eu não... Lendo
Um respondeu uma coisa, o outro estudo respondeu outra, o outro estudo respondeu outra, outro estudo respondeu outro, e o que eu vi da vida, né, lembrando aquele quadro fantástico, respondeu outra coisa. Só para exemplificar, eu lembro de um senhor que eu falei, o senhor tem uma cara, né? Vai, eu vou fazer 4 meses de anticoagulante para o senhor. Por quê? Porque eu resolvi que eu ia fazer e pronto. Ele me procurou, ele confiou em mim. 2 semanas depois de interromper o anticoagulante, ele chegou para mim com trombose venosa profunda na perna direita. Eu fiz 4 meses de anticoagulação para ele. E 2 semanas depois ele fez TVP. Próximo. Então, essa é o cenário próximo. E quando você vai para a literatura, só para mostrar isso, esse aqui é um trabalho de população em Covid não tão forte e não tão longa, sugerindo que depois de algum tempo a anticoagulação ela teria mais riscos de eventos hemorrágicos do que benefício. Então, era um trabalho que os dados compilados traziam a sugestão de que alongar a anticoagulação poderia muito mais aumentar risco de sangramento do que trazer benefício. E foi um trabalho muito bem feito. Mas olha para esse senhor que eu contei a história dele, os dados que poderiam ajudar a definir isso, nenhum deles foi consistente para definir quem vai ou quem não vai. Quando você vai para a mortalidade associada à doença, o que mais matou foi o CTI, a segunda coisa que mais matou foi ter doença tromboembólica. Esse trabalho aqui sugeriu que anticoagular o paciente não trouxe benefício nenhum para o paciente com Covid. Já esse aqui sugeriu que você anticoagular o paciente seria uma boa ideia. Próximo. E que das coisas que poderiam ajudar o paciente a ter uma evolução mais favorável, a terapia anticoagulante seria das mais bem-vindas. É óbvio que ninguém vai entrar agora aqui lendo, discutindo esse organograma com vocês, mas isso aqui tudo mostra a busca nossa de tentar caracterizar quando eu faço, quando eu não faço, o que eu faço, o que eu não faço. Esse é outro que cai na mesma história dessa tentativa de colocar na caixa. Aqui já vai para uma coisa mais, digamos, tosca e mais objetiva, em que pacientes de baixo risco sugere-se tromboprofilaxia e pacientes já com uma doença mais grave ou com alto risco, um tratamento pleno. Novamente, a mesma questão, que a gente não vai entrar em mérito de item por item, mas a questão da extensão. Aqui, um trabalho com a rivaroxabana, mostrando que a extensão com rivaroxabana após a alta hospitalar trouxe desfechos favoráveis para o paciente em relação a evitar recorrência de eventos com uma redução de risco significativa de desfechos desfavoráveis e com ausência de sangramento maior. Novamente, a troca de heparina por droga oral se associou, isso após a alta, a uma redução de eventos. Esse dado aqui diz respeito ao fato de que pacientes que eram previamente anticoagulados em uso de DOAC antes de ter a doença tiveram um desfecho melhor do que pacientes que não utilizavam DOAC, que é a mesma coisa dessa tabela aqui,
E isso foi uma coisa que a gente presenciou, uns vozinhos, as vozinhas que a gente cuidava, que fazia lá o seu DOC lá. Você está bem, né? Você fez uma Covid, tá muito melhor do que a gente esperava, e estava lá um DOC, um uso nessas pessoas. Isso é a mesma coisa do anterior. E aí, se contrapondo àquele colocação inicial, aqui já vem um trabalho mostrando benefício para o paciente anticoagulado em relação ao não anticoagulado. Próximo, por favor. Mesma questão. Próximo. Aqui, um trabalho pequeno, mas uma diferença gigantesca entre o paciente que fez dose profilática e dose terapêutica de anticoagulante e a liberação do paciente da ventilação mecânica. Novamente, mais um desses itens que a gente não vai entrar em discussão, mas fazendo novamente menção ao uso prévio de anticoagulante. Próximo. Mesma questão, uso prévio de anticoagulante. Próximo. E aí, um dos mais consistentes algoritmos de sugestão de condução e de reavaliação. Próximo. Só que aí vem o seguinte, em algumas autópsias, pacientes foram anticoagulados e trombolizados, morreram e foram autopsiados e tinha lá coágulo. Paciente trombolizado, anticoagulado e tinha lá coágulo. Paciente anticoagulado morreu por trombose. Paciente com doença assintomática desenvolvendo tromboembolismo gradual e progressivo. Mesma questão. Próximo. Paciente sob anticoagulação profilática fazendo evento trombótico. Corpo pulmonar agudo em um paciente que teve Covid prévia. Será que a gente deveria prolongar a anticoagulação? Mesma situação, próximo. Mesma situação, próximo. Então, finalizando, qual o caminho seguir nessas divergências? Paciente, dados, insight, próximo. A doença está aí. Será que ela volta? Será que ela não volta? É uma colocação muito... Eu tenho um paciente que eu chamo de paciente índice. Bem no começo da pandemia, esse paciente teve alta do Zio da Armes, lá da região. PM, com falta de ar. Bom, você não está nervoso, não, cara? Teve Covid? Você não está nervoso? Não, não. Saturação normal, tudo normal. Falta de ar mesmo? Tá tudo bem, né? Dá uma andada aí. Não tinha o shape da senhorita ali, não. Nenhuma semelhança. Despenca a saturação do sujeito. Prova de função normal. Cara, você vai fazer uma difusão amanhã pra gente. Difusão monóxido de carbono dele lá no pé. Tinha uma tomografia normal do normal, né? Você vai tomar vou te internar, não vou internar de jeito nenhum, não. De jeito nenhum, não vou internar de novo de jeito nenhum. Então, você vai tomar esse anticoagulante com aspirina e se você não melhorar, você interna, se você sangrar, não sei o quê, e se volta daqui a 2 semanas. 2 semanas depois ele volta, e aí como é que você está? Estou ótimo, doutor, não tem mais falta de ar. Faz a difusão de novo, normalizou. Eu acho que tinha alguma coisa na microcirculação pulmonar desse sujeito. E para mim essa doença, ela se representa uma medusa. Próximo. Não cabe dentro da nossa caixa. A gente está tentando até hoje colocar ele dentro da caixa. Tem gente que acha que colocou dentro da caixa, eu acho que não colocou dentro da caixa. O uso de anticoagulação, ele traz um receio muito grande, eu vejo da parte de muitos colegas, medo do paciente sangrar, não sei o que e tal.
Isso aqui não tem a ver com a Covid, isso é um estudo feito com a Pizzarana, e um dado que eu acho que é interessante demais. Você precisa tratar 14 pacientes para prevenir um evento tromboembólico. E nessa dose tem que tratar 200 para ter um sangramento maior ou clinicamente relevante, ou 63. Próximo, por favor. O detalhe é que o sangramento, eu usei o iceberg aí, você vê. Então, eu tive alguns pacientes que chegaram no pronto-socorro em pânico, desesperados, e pegaram alguns médicos, com perdão da palavra, absolutamente incompetentes, pacientes sem nenhum grau de hipotensão, de taquicardia, de nada, desesperaram lá. Aí foi ver o paciente tinha um divertículo que sangrou. E foi um caos, como se tivesse tido próximo. E o efeito protetivo, ele não é visto. Se você não fez tromboembolismo pulmonar, você não fez. Eu não vou saber que você não fez. Você não vai saber que você não fez. Eu não vou saber que você não fez. Próximo. Então, na minha percepção, essa doença, eu falei, ela é a medusa. Ela tem poder, me parece, às vezes, de paralisar a nós médicos. Essa paralisia, às vezes, reverbera em receio de fazer algumas intervenções, algumas interferências. E a medusa pedia que você cortasse a cabeça dela. Eu não consegui ver jeito mais razoável de tentar conduzir essa doença do que fazendo algo parecido com isso. E, ao invés de esperar ela deflagrar todo o processo catastrófico que ela pode deflagrar e depois ir atrás dos prejuízos e de todos, não sei o que e tal, cortar aqui antes que as coisas fiquem irreversíveis. Acho que é o último. E essa foi a ideia, eu falei com que é mais quase que filosófico, porque se a gente fosse chegar e fazer assim, não há consenso, não há definição, e como o Sbelo propôs, a nossa ideia aqui é debate. Então, isso aí deixa o debate totalmente em aberto. Bem agradecido. E é também coordenadora do programa de residência médica na verdade, apresenta a gente uma forma de ter um campo clínico, né, do dia a dia dela, um campo real, e vai estudar as discussões específicas ao vivo, né, que é uma embolia pulmonar aguda, da presidência, como desencadear essa relação com estratificação, diagnóstico, vai ser bem interessante. E depois, no final, a gente vai fazer a discussão que o professor não objetivo. Acho que foi. Posso ficar desse lado? Pode. Eu acho que o outro é melhor, né? Acho que aqui fica melhor. Primeiro, eu quero parabenizar a Sopterj por fazer um evento presencial. Eu acho que é uma delícia a gente encontrar as pessoas e conhecer pessoas novas. Agradecer a Paulinha, que no currículo é faca na caveira como eu e fez mestrado no mesmo lugar que eu, que é o Laboratório de Investigação Pulmonar, e o Leonardo, pelo convite. E, assim, é uma honra estar aqui tentando falar alguma coisa que acrescente para vocês, com pessoas que, inclusive, contribuíram na minha residência, na minha formação. E aí, como eu concordo e agradeço imensamente já a palestra do professor Gilmar, eu trouxe, na verdade, um caso de embolia pulmonar na terapia intensiva da era pré-Covid, porque isso a gente consegue colocar um pouquinho dentro da caixa. Eu não tive
essa tarefa tão difícil como a sua. Então, a ideia é a gente permear diagnóstico, estratificação e tratamento de um paciente crítico, né, com suspeita de embolia pulmonar, através de um caso clínico, que eu acho que pode dar um pouquinho de dinâmica para a gente. Pode passar, Paulinho. Eita. Pode passar. Então, a gente vai falar aqui de um homem de 63 anos que chegou na emergência com queixa de dispneia abrupta, tá? Ele sentiu-se tonto e teve um episódio de síncope, mas sem relato de perda da consciência. Ele também tinha uma dor torácica, sem relato de ser típica ou atípica, associada com bastante diaforese. Uma semana antes do evento, ele já sentia dor e um aumento do volume de uma das panturrilhas em relação à outra. E de HPP, tabagismo de 50 maços anos e um bom bebedor de vinho, né, que eu acho saudável, só vai acrescentar pontos positivos ao caso clínico dele, né? Vamos lá. E aí, só para a gente lembrar, na verdade, né, quando a gente fala de Covid, isso não tem tanta relevância em termos de anticoagulação, em termos de coagulação, hipercoagulabilidade, isso que o professor Gilmar já falou, mas quando a gente fala de embolia pulmonar pura, a gente já sabe que a incidência aumenta e a mortalidade também aumenta com a idade. Então, a gente tem que lembrar aqui que a gente já está falando de um paciente com mais de 60 anos. Como é que ele estava quando ele chegou à emergência? Bastante taquicárdico, chocado, com uma sistólica de 50, apesar de estar acordado, taquidispneico, hipoxêmico em ar ambiente, absolutamente insuficiência respiratória aguda, diaforético, incapaz de completar as frases, extremidades frias, cianóticas. Então, isso quer dizer para a gente que a gente tem um paciente de insuficiência respiratória aguda, chocado e hipoperfundido. Então, de cara, a gente já sabe que a gente está falando de um paciente grave, mesmo sem saber da estratificação de embolia pulmonar, né? É um paciente que creptava, porque a gente tinha uma pessoa na emergência que fazia uma ausculta pulmonar, né? Não precisou ver isso tudo. E aí, imediatamente, foi um acesso periférico, oxigenoterapia, vamos fazer um bolo de salina para ver se ele recupera, mas mesmo assim ele não recuperou, e aí foi iniciado, então, noradrenalina, para a gente tentar manter uma sistólica de pelo menos 90. Bom, a gente tem vários scores que vão nos dizer a predição desse paciente ter embolia pulmonar. O mais simples talvez seja o score de Wells. A gente tem outros, o score de Genebra e outros publicados, mas esse daqui talvez seja o mais simples e rápido para a gente fazer. Bom, ele tinha sinais clínicos de TVP, ele já referia, né, um aumento em empastamento da panturrilha, e ele chegou bastante taquicárdico. Isso já dá para ele 4,5 pontos, o que faz um TEP provável. Lembrando que, se a gente tem um paciente que, além disso, teve uma cirurgia, está imobilizado, já teve episódios de embolia prévia, é um paciente neoplásico, que, né, a partir de 65 anos isso fica muito mais comum, isso vai aumentar a nossa sensibilidade e especificidade de diagnóstico beira-leito muito grande, né? Vai aumentar bastante. Pode passar. E aí, embolia pulmonar tem 2 pulos do gato, né? Tem 2 coisas que a gente não pode esquecer. Um é suspeitar. O que vai fazer toda a diferença é a gente, de fato, suspeitar que aquele paciente tem embolia pulmonar. E quando a gente suspeitou, a gente tem que perseguir aquele diagnóstico e, principalmente, estratificar aquele paciente. Porque a terapia que a gente faz, além da terapia de suporte, vamos fazer um volume, começar na noradrenalina, whatever, o que vai fazer diferença é como a gente vai dissolver aquele trombo num paciente que está extremamente grave na nossa frente ou não. A gente acha que esse paciente não é tão grave e que a gente tem tempo, na verdade, de estabilizar esse trombo e deixar esse cara só em observação. Sou intensivista, não vou nem me atrever a falar de nada ambulatorial aqui, então eu já assumo que não é um paciente que a gente vai ficar tranquilo. Então, a gente tem o cara que chega parado, a gente tem o paciente que chega com choque obstrutivo e aquele paciente que tem uma hipotensão persistente. Esse paciente, ele já se caracterizava com choque obstrutivo. Ele tinha hipoperfusão orgânica, né? Ele estava diaforético, a pele fria e cianótica, ele tinha uma sistólica menor do que 90, a despeito de volume, precisando de vasopressor. Então, esse paciente é um paciente que
A gente tem que suspeitar logo, a gente tem que estratificar e botar ele na caixinha da embolia pulmonar para a gente conseguir tratá-lo. Pode passar. E aí, só para mostrar para vocês, isso, na verdade, é um organograma que eu acho bastante legal da Mayo Clinic, onde ele mostra que a mortalidade ela aumenta exponencialmente a partir do momento que a gente tem estabilidade hemodinâmica e hipoperfusão. Então, é diagnóstico rápido e tratamento rápido. É isso que vai fazer esse paciente ter alta em curto espaço de tempo, na verdade, né? Porque, como o professor Gilmar já falou, é uma doença que, se você trata prontamente, você não acredita como o paciente está 2 dias depois. Pode passar. Pode. Bom, e aí a gente estratificando esse nosso paciente, ele pode ter uma embolia pulmonar de alto risco, catastrófica ou de risco intermediário. Como a gente vê aqui, esse nosso paciente teve hipotensão, precisando inclusive de amina, além de volume, ele teve síncope, e o choque cardiogênico, na verdade, ainda fica em aberto, mas ele pode, se ainda não tinha choque cardiogênico na emergência, ele pode ter evoluído para choque cardiogênico. Então, a gente já sabe que é uma embolia pulmonar de alto risco, e a gente vai internar esse paciente e vai proceder com os exames. Pode passar. Bom, o que foi feito, então? Hemograma completo, painel de coagulação, ureia, creatinina, né? Todo o painel metabólico, não tinha nada digno de nota. Uma gasometria que mostrava que ele já estava taquipneico, hipoxêmico, mesmo com máscara reservatório 100%. O eletro, um ataque sinusal, e ele já tinha 2 alterações associadas à embolia pulmonar, um BRD e um infra de ST, mas é importante a gente saber que as alterações clássicas da embolia pulmonar, elas são raras. O que a gente vê normalmente é taquicardia sinusal, né? Isso também, a gente não pode deixar de pedir troponina para um paciente que tem embolia pulmonar, principalmente de risco intermediário, alto risco ou maciço, porque a gente sabe que ela tem valor prognóstico e eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque, na verdade, esse paciente está tendo um aumento da sobrecarga das cavidades direitas e, com isso, ele tem lesão miocárdica. Então, a troponina elevada vai fazer a gente enxergar esse paciente como um paciente de maior gravidade e, então, ter que agir mais rápido. Então, a gente não pode esquecer de pedir troponina, mesmo se a gente tiver já certeza que é embolia pulmonar. Isso é super importante. E o eco só reflete a gravidade do paciente, na clínica, né, no exame clínico, mostrou uma dilatação grave com disfunção de VD, já sinais de sobrecarga e uma pressão artéria pulmonar que foi estimada em mais ou menos 50. Pode passar, Paulinho. E aí, só para mostrar para vocês, esse é um artigo de 2020 da JACC, e ele mostra as principais alterações como se fosse num contínuo, né, da gravidade da embolia pulmonar. Então, a gente tem o aumento da resistência vascular pulmonar, um aumento das pressões, uma sobrecarga. Se o paciente progride dilatação, hipocinesia, desvio do septo, depois você vai ter uma diminuição do retorno venoso e diminuição do débito cardíaco, né, com hipotensão arterial sistêmica. Esse paciente já tinha tudo isso. E se a gente for assumir que aquela troponina estava elevada ou bastante, na verdade a gente arrasta aquilo para a esquerda e ele tinha todas as alterações ecocardiográficas, então, de uma embolia grave. Pode passar. Esse é um artigo super legal dos arquivos brasileiros da cardiologia agora, de 2022, onde ele mostra diversos organogramas de como a gente deve manejar em termos de estratificação, diagnóstico, até chegar no tratamento do paciente com embolia. Então, você primeiro tem que fazer a suspeita clínica e, cada vez mais, isso é uma realidade, não só do CTI, como na emergência, é a gente fazer uma ecocardiografia beira-leito, né? Eu falo que os residentes agora, eles têm que... O eco e o ultrassom é uma ferramenta semiológica, né? Ela te complementa de maneira imediata e ajuda na tomada de decisão. Então, isso aqui passou a não ser só mais do cardiologista, né? A gente, na assistência, também tem que, enfim, minimamente aprender. E aí ele fala, você fez o eco, tem trombo? Você já passa direto para um paciente de alto risco, né? Agora, você fez o eco, mostrou que tem disfunção, que é o nosso paciente, ok, angio-TC. Se ela foi positiva, né? Aí ele fala, desculpa, se ela foi positiva, já é um TEP de alto risco. Então, ele mostra de uma maneira bem sistemática como a gente tem que ser rápido nesse diagnóstico para tratar logo. Pode passar. Essa é
a tomografia do paciente, que mostrava aqui uma pequena consolidação, mas sem broncograma aéreo. A gente vê aqui na outra janela, e naquele corte a gente já vê um permeio de contraste com um trombo no meio da artéria. Pode passar. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque a gente fica muito concentrado, né? Aquela outra imagem mostrou o infarto pulmonar, mostrou o trombo, mas essa imagem aqui tem um grande valor preditivo negativo se não fosse igual a essa. O diâmetro das cavidades direitas, quando comparado à cavidade esquerda, se essa relação for menor que 1, o valor preditivo negativo para embolia pulmonar de alto risco é quase 100%. Então, muitas das vezes a gente se concentra, né? Vamos procurar uma área de infarto pulmonar, cadê o trombo? Mas isso aqui diz muito para a gente. A gente vê, na verdade, que o VD está enorme, está hipofuncionante, principalmente quando comparado na cavidade esquerda. Pode passar. Isso aqui é um resumo, na verdade, das principais sociedades que regem. Estou aqui na tua frente direto, né? Desculpa. Das principais sociedades que regem todos os guidelines, né, da embolia pulmonar. Então, é o American Heart, a Sociedade Europeia de Cardiologia. E aí a gente pode ver ali que o American Heart ele classifica o paciente que tem as cavidades direitas anormais na imagem, TC, né, por exemplo, ou no ecocardiograma, uma troponina elevada ou os dois, a gente já tem uma embolia maciça. A Sociedade Europeia fala que a gente tem um paciente de alto risco da mesma maneira, troponina e a cavidade direita normal. E o que chega antes disso é isso aqui, é o que estava no quadro clínico do paciente. Era um paciente grave, ciência respiratória, chocado. Então, isso daqui, o status hemodinâmico, faz a gente imediatamente chegar ali. A gente tem que fazer um eco e a gente tem que fazer uma TC. A angio-TC acaba sendo mandatória, porque a maior parte das vezes a gente não vai conseguir, ainda mais se não é cardiologista, né? Porque aí tem que fazer o transesofágico, ver um trombo na cavidade direita. Próximo. E aí a gente passa para o tratamento desse paciente. Estou indo muito rápido? Calma. Obviamente, esse paciente tem que ser anticoagulado, mas isso, o status hemodinâmico, respiratório dele, tem que permitir isso. Esse nosso paciente era um paciente de ciência respiratória chocado. Então, a gente já tem que passar esse primeiro passo da anticoagulação e estratificar ele rapidamente para a gente resolver o que a gente vai fazer. E aí, nesse sentido, considerar, então, as terapias mais avançadas. Por quê? Porque a gente estabilizar somente esse trombo não vai deixar de aquele paciente progredir e ficar mais grave do que ele está e nem ele estabilizar. Ele é um paciente com embolia pulmonar maciça, ele está chocado em insuficiência respiratória. Ele precisa, de fato, de terapias mais avançadas. Então, a gente pula o step 1 e passa direto para o passo 2 e passo 3. Pode passar. Isso daqui é também da Sociedade Europeia, e aí ele fala, quando você tem um paciente com embolia pulmonar aguda, se você está hemodinamicamente instável, você passa direto para cá. Esse paciente é grave, obviamente, tem que ser hospitalizado, você vai monitorizar esse paciente, vai tentar qualquer terapia de reperfusão e, obviamente, suporte de terapia intensiva. E aí as terapias de reperfusão pode passar. A gente tem vários, né? A gente pode fazer trombolítico sistêmico, vou falar um pouquinho qual é o benefício, né? A gente pode fazer uma terapia catéter guiado, que são habitualmente em situações de hemodinâmica, né? Sala de hemodinâmica, a embolectomia cirúrgica, né? E associado ou não a isso, quando você começa a terapia e o paciente mostra que ele não está melhorando, ou então é uma urgência muito maior, a circulação extracorpórea, tá? Então, pode passar. Bom, aí, como eu falei para vocês, essas, na verdade, escalonando, pensando que a última, que é a utilização de ECMO arteriovenosa, ela não necessariamente, ela é uma terapia de suporte. É que nem você tem um paciente grave, uma pneumonia grave, síndrome de desconforto. Ok, eu tenho que entubar, TF menor do que 100, CO2 de 70, mas o tubo e a ventilação mecânica não vão tratar esse paciente. O que trata esse paciente é o antibiótico, é você dar volume se ele estiver chocado, é isso que vai tratar esse paciente. A ventilação mecânica é ponte enquanto a gente implementa o tratamento correto. Então, a circulação extracorpórea, ela é ponte.
Ela é ponte enquanto a gente faz algum procedimento na hemodinâmica ou a gente tromboliza esse paciente. Por quê? Porque ele está tão chocado que o volume, que a noradrenalina, que a intubação orotraqueal não estão sendo bastante para eles. Mas se a gente não tratar a embolia maciça, a ECMO já não serve mais para nada. Então, quando eu falo de trombolítico, quer dizer, quando eu falo de todos eles, a gente já está falando de pacientes com embolia pulmonar grave, hipoperfusão e insuficiência respiratória. E aí, quando eu falo de trombolítico, é mais acessível, é mais rápido. O importante é a gente estar atento às contraindicações. E da mesma maneira, quando a gente está falando de NIH, de paciente neurológico, ninguém precisa decorar isso, a gente sabe as principais. Então, a gente vai escanear uma tomografia de crânio. Tem aquilo hoje em dia, né? Muito mais fácil, né? Não tem aqueles pockets que eu usava na época da minha residência, né? Agora você pega o iPhone, tem tudo ali, papapá, beleza, posso fazer o trombolítico. Ele, de fato, diminui a mortalidade e ele previne que aquele paciente entre no choque cardiogênico irreversível, tá? Ele, de fato, tem um impacto positivo no prognóstico desse paciente. Obviamente, nada é tão bom nem tão ruim, ele tem como efeito colateral a incidência de hemorragia cerebral, mas ele é baixo frente ao status daquele paciente que a gente está indicando esse tratamento. Mas isso é importante, você vai ver... Eu sou instrutora da CLS, né? Então, os vídeos do American Heart são maravilhosos, né? Porque eles são muito protocolares. E aí, quando você vê um vídeo desse, né? Os alunos estão vendo, aí é muito engraçado. Tá o cara lá em ciência respiratória, e aí tá o emergencista, enfim, coletando a história com a família rapidamente, enquanto faz volume, noradrenalina. Olha, então ele vai fazer essa medicação, ele vai melhorar, mas assim, ele pode também sangrar da cabeça e nunca mais acordar. Eu sou assim, caraca, vou fazer isso mesmo? Então, assim, é importante que esse risco ele seja considerado, né? As terapias minimamente invasivas, né, que são realizadas mais por hemodinâmica, que são as terapias direcionadas por catéter, que também tem um impacto positivo quando a gente fala em toda a instabilidade hemodinâmica e repercussão cardiovascular da embolia pulmonar. Ela é mais invasiva do que a trombólise, mas ela também não tem o grande risco de um sangramento cerebral que pode ter um impacto a longo prazo desse paciente, né? E a embolectomia da mesma maneira, né? Ela, inclusive, você não precisa fazer a fibrinólise associada. O grande lance dessas duas terapias é que você precisa de um centro que faça isso com pessoas que sejam especializadas nesse tratamento. A gente não vai chegar ali do lado e qualquer paciente fazer uma terapia guiada por catéter em qualquer hospital, por qualquer pessoa. Então, essa talvez seja a maior limitação. E como eu falei para vocês, a ECMO está no contexto daquele paciente que você, em curtíssimo prazo, não vislumbra nenhum tipo de melhora com tudo que você fez. Então, ela passa a ser uma ponte. Pode passar. Bom, o paciente estava absolutamente chocado, insuficiência respiratória, começou volume, uma noradrenalina para atingir uma sistólica de 90, mas era um paciente de alto risco, né? Ele estava lá caracterizado como embolia maciça e instabilidade hemodinâmica grave. E optou-se, então, a gente fez RTPA para ele, a dose é de 100 miligramas por 2 horas, e é impressionante, né? Porque 2 horas depois ele não precisava mais de noradrenalina, ele estava com quase meio micrograma de nora. Após 48 horas, ele estava totalmente estável do ponto de vista, né, ele não tinha nenhum sinal de hipoperfusão ou mesmo insuficiência respiratória, então já foi iniciada a enoxaparina e ele continuou melhorando significativamente. Isso foi migrado então para o anticoagulante oral. Eu não vou entrar nessa seara aqui, mas eu só vou comentar que os NOACs, né, a maior parte deles tem estudos de não inferioridade quando comparados ao anticoagulante tradicional, apesar de serem mais práticos, você não precisar ficar controlando INR. E quando a gente fala de uma população que nem essa, que é uma população mais idosa, tem mais insuficiência renal e mais neoplasia, os resultados são muito menos significativos, para não dizer contraindicação. Então, eu acho que hoje em dia talvez tenha uma empolgação muito grande para usar NOACs, sem a gente considerar esses detalhes, né? Eu já vi, por exemplo, como o professor Gilmar falou, paciente que estava anticoagulado com NOAC e voltar a fazer um novo episódio de embolia, exatamente. E aí você começa a varfarina, que o paciente reclama, porque não quer fazer, porque tem INR,
nunca mais faz nada. Então, assim, acho que essas populações específicas, muito idosos, insuficiência renal, neoplasia, episódios prévios, é chato, mas a gente tem que considerar realmente a varfarina, que é o gold standard, né? Pode passar. O racional da trombólise é melhorar toda a parte cardiovascular desse paciente, e vascular pulmonar também, né? Então, reduz a carga de trombos, obviamente, trombolise, né? Então, lisa o trombo. E aí, com isso, você tem uma melhora quase que imediata da perfusão pulmonar, do fluxo sanguíneo. Isso tem um impacto direto na troca gasosa. Então, a insuficiência respiratória, isso é curioso, né? Porque um paciente um dia, e se você tromboliza, e 5 horas depois ele é outro paciente, né? Restaura a pressão de perfusão sistêmica e, obviamente, isso talvez... O Daniel pode dizer, tem grande impacto, né? O paciente com hipertensão pulmonar crônica é um paciente dificílimo, né? Então, aquele cara que tem hipertensão arterial por TEP crônico, isso aqui, se ele sobreviveu, vamos deixar ele viver e não sobreviver, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente considerar. Pode passar. Não vou entrar aqui no mérito, tá? Isso daí vai estar muito relacionado ao lugar que você trabalha, a experiência que você tem. Então, pode passar. Passa mais um, que tem que aparecer alguma coisa. Ah, tá. E essa meta-análise, eu ainda falo, pô, é super legal, né? Tipo, hemodinâmica, catéter direcionado, e embolectomia cirúrgica, e ECMO. Cara, mas a trombólise é simples, ela é barata. Se você, de fato, excluir os pacientes que não devem receber, ela dá muito certo. O paciente morre menos e ele recorre menos da embolia pulmonar. Então, assim, é legal, né? É legal a gente não precisar gastar tanto dinheiro, a gente conseguir ter uma terapia que ela rapidamente age, esse cara ter uma mortalidade menor e ele recorrer menos daquilo. Então, assim, aqui ele sugere, na verdade, né, quer dizer, o resultado do estudo é que, quando comparado com a heparina, principalmente nesses pacientes com risco intermediário grave, ela é melhor. Pode passar. E aí, agora eu não podia... Esse paciente melhorou, né? Ele teve alta, mas eu não podia deixar de falar de algumas coisas que, de fato, são meu dia a dia, né? Que é um pouquinho da faca da caveira, mas que, no final das contas, a embolia pulmonar não é tanto uma doença de terapia intensiva. A gente vê muito TVP com TEP, infarto pulmonar, mas aquele choque cardiogênico não é o que a gente vê diariamente. A gente, na terapia intensiva, a gente consegue, normalmente, antever essa tragédia, né? E esse paciente não é um paciente, tirando, né, no Covid, como o professor Gilmar já falou, não é um paciente que chega todo dia na emergência. Mas eu queria fazer só algumas considerações. E do ponto de vista de suporte hemodinâmico, a gente tentar manter uma perfusão com amina, não estou falando de inotrópico, com amina e com volume baseado em metas é muito importante. A gente sabe que esse paciente hipervolêmico vai funcionar pior e a gente vai estar piorando o prognóstico a curto prazo dele. Então, a gente tem que, sim, fazer reposição volêmica, mas hoje em dia, com o Echo Point of Care, não tem por que a gente não guiar isso por metas. E o paciente que chega muito grave e chocado, a gente começa do buta? Pode começar do buta, mas a verdade é que a disfunção de VD e a hipocinesia difusa não vão se reverter com a do buta. O que vai reverter esse quadro cardiovascular grave vai ser a trombólise. É a trombólise que vai diminuir a resistência vascular pulmonar. Então, a gente tem que restaurar a perfusão. E aí, para isso, a gente usa a noradrenalina para a gente aumentar a cabeça de pressão desse paciente. Ops, volta para lá rapidinho. Não? Quando a gente fala de insuficiência respiratória, a gente sabe que se a gente fizer um diagnóstico rápido, estratificar e começar a tratar esse paciente, a gente consegue sim, a não ser a catástrofe, a gente consegue sim evitar a ventilação mecânica invasiva, e a gente tem a não invasiva, que está aí desde a década de 80, né, DPOC, enfim, com todas as outras, e, pandemia popularizou o catéter nasal de alto fluxo. Eu recebi na instituição que nós trabalhamos, paciente em casa fazendo catéter nasal de alto fluxo. Um luxo, né? Chegou, enfim, não chegou bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que o catéter nasal de alto fluxo, Larjan, você consegue até em casa fazer. Então, a ventilação mecânica invasiva, ela também é ponte.
e ela não tem mistério. Se você tem embolia pulmonar ipsilíteris, é colocar aquele paciente de ventilação mecânica, sedar bem se ele estiver chocado, e a PIP só atrapalha. Então, é uma PIPzinha ali, e o importante é a gente manter o status hemodinâmico e a performance cardiovascular. O problema dele não é parênquima, o problema dele é vaso. Então, a ventilação mecânica, para o meu pesar, não é protagonista nessa doença, né? Pode passar. Então, a gente vai sim fazer volume, mas sempre guiado por metas. A gente pode usar a dobutamina, mas ela não resolve a disfunção ventricular direita. Então, se o paciente está chocado, a gente tem que fazer vasopressor. E o ECMO, como eu falei para vocês, ele é uma ponte para um paciente catastrófico, né? Para o paciente catastrófico, é ótimo. Vou te dizer que eu nunca passei por isso, assim, né? Ou o paciente chegou e optou, na verdade, ou a gente conseguiu reverter com as terapias que já existem. Pode passar. E em relação aos inotrópicos, existe essa pergunta, né? Pô, olha, eu vou fazer dobuta, vou fazer milrinona. Você vai fazer o que você está mais acostumado. Porque a real é que, mesmo os trabalhos meta-análise e revisão sistemática sobre o tema, eles mostram uma tendência sem significado estatístico nos pacientes a longo prazo, 60, 180 dias, que a milrinona pode ser melhor. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, com o que a gente sabe fazer. Então, não sei usar milrinona, usa dobuta, que está tudo ok. Pode passar. E esse é outro que é divertido, né? Todo mundo gosta na terapia intensiva, é o óxido nítrico, né? Óxido nítrico é ponte, não trata ninguém, é aquele cara que está absolutamente hipoxêmico, tem uma resistência vascular do teto. O que a gente sabe? Que ele melhora a perfusão, que ele melhora a troca gasosa, que ele melhora a resistência vascular, mas isso não tem significado estatístico. Ele não faz o paciente viver mais. Mas se você trabalha num hospital que tem um óxido nítrico e esse paciente, por exemplo, não pôde ser submetido a uma terapia mais invasiva, talvez você tenha que lançar a mão do óxido nítrico como ponte até você conseguir, enfim, a heparina fazer algum efeito, né? Mas o grande lance do óxido nítrico é, de fato, a vasodilatação seletiva, melhorando a troca gasosa, né? E melhorando a vasculatura, mas existe também, né, uma teoria que tem inibição da adesão e da agregação de plaquetas, com isso vai alterar toda a cascata de coagulação, e isso na embolia pulmonar poderia ter um efeito benéfico. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês, isso assim, não é tão recente, de 2019, mas fala na verdade, ele fala de várias indicações, né? Esse artigo ele não é específico de embolia pulmonar, mas ele fala de ECMO, no choque cardiogênico. Então, ele fala que sim, é uma maneira de você usar como ponte, diminuir a sobrecarga ventricular direita, ela pode ser utilizada como terapia isolada, mas também pode ser utilizada em associação a outras terapias, mas isso é totalmente controverso. E ele traz alguns trabalhos que dizem que a mortalidade foi maior nos pacientes que precisam de ECMO. Ora, pois, quem precisa de ECMO é mais grave, né? Não é ECMO que mata, né? É o paciente que precisa de ECMO que talvez já tinha que ter morrido, porque, assim, a maior parte dos lugares não tem ECMO. Mas, de fato, quando você usa ECMO com terapias de resgate como embolectomia, você pode, sim, ter um prognóstico melhor. Então, defendendo a terapia intensiva, o CTI não aumenta a mortalidade, é porque os pacientes que vão para a gente têm mais chances de morrer, né? E é isso. Obrigado, Alessandra. Uma aula muito interessante. Você trouxe o seu caso clínico de vida real e conseguiu perpassar por diversos temas de diagnóstico, estratificação e tratamento, principalmente dos doentes com estratificação de risco alta de mortalidade. Acho que a gente tem um tempo para algumas perguntas, para algumas considerações.